essa é uma resposta. E quem é educador, quem está em sala de aula, sabe quando isso é bom, né? Está em sala de aula, fazendo prova, cobrando, mas tem uma recepção como essa. Isso significa dizer que educação realmente é caminho, né? Eu não acho que a educação vá transformar a sociedade, mas eu acho que ela muda almas, né? Quando a gente não consegue aprender, perceber diferenças, a gente acaba notando que o outro é apenas o outro, com o qual nós convivemos, com o qual nós temos relações, ou não. E as pessoas têm que ser gostadas ou desgostadas por uma relação de convívio, né? Posso gostar do Paulo, e gosto muito, porque eu aprendi a conhecer o Paulo. E quando a gente conhece, a gente percebe que o outro tem defeitos, tem limitações, mas tem muita potencialidade. O pressuposto de nós trabalharmos as relações étnico-raciais é conhecer. E conhecer é mais do que se limitar à opinião de William Bonner e Fátima Bernardes. Conhecer é você se desafiar a perceber o que está nas entrelinhas, buscar o que não nos foi dito. E eu quero começar falando da questão de racismo como sendo uma das formas de preconceito. Paulo citou algumas, né? A homofobia, que é o preconceito contra os homossexuais, o machismo contra as mulheres, a xenofobia, que é esse medo do estranho, e aí acabou virando um preconceito contra estrangeiros. E tem o racismo, que é você ter preconceito contra alguém, e a palavra diz é um pré-conceito. Eu julgo, formo opinião sem conhecer, né? Contra as pessoas que não são da mesma etnia que a gente. Mas essas relações de preconceito têm uma ação, e é a ação que a gente chama de discriminação. O que é discriminação? É eu dizer assim: eu não vou contratar fulano porque ele é negro. A discriminação é uma ação pensada, elaborada para excluir o outro, por qualquer um dos preconceitos sobre os quais nós faltamos. Porque ele é gay, porque é mulher, porque é negro, porque é índio, porque é cigano, né? Essa relação de discriminação, e o Paulo fez uma síntese muito perfeita, ela não começa de hoje, ela é resultado. E quando eu digo que para a gente não discriminar, ou minimamente não ter preconceito, a gente precisa conhecer, a escola tem esse papel, que é um pouco do que o SESI está fazendo. Trazer outros elementos para que a gente possa ter minimamente condições de opinar. E eu quero começar eu vou ler um trecho do professor Nelson Inocêncio da Silva. Ele é professor da Universidade de Brasília. Ele dá uma entrevista na revista Exame, em maio desse ano, e ele diz assim, não é possível a gente querer entender a partir do aqui e agora. É preciso voltar, minimamente, ao século XIX. As políticas do Estado brasileiro de favorecimento das populações europeias, para entender, afinal de contas, temos que desenvolver uma política de inclusão da população negra. Essas políticas atuais não são frutos de um devaneio, uma loucuragem de alguém. Elas são necessidades que foram esquecidas. Quando Paulo me convidou, ele pediu que eu conversasse um pouco mais e desse ênfase às relações de racismo e preconceito no mercado de trabalho, que é onde se materializa efetivamente tudo isso que ele acabou de pontuar com a gente.
Né? E isso que o professor Inocêncio nos aponta. Existe sim uma intenção nas instituições. O racismo, a criança pequena, e chamar vocês de criança, eu sei que saem daqui, né, com bolinha de papel, vocês são adolescentes. Mas a criança, ela brinca com outra criança. Não importa se é gordo, se é deficiente, se é negro, não importa a sua origem, se é branco, se é negro, a criança brinca. Isso quer dizer que a gente aprende a ser preconceituoso. E é essa relação de um pensamento socialmente construído é que nos afasta. E nas relações de trabalho, isso fica muito, mas muito evidente quando a gente pega, não simplesmente aquilo que Rita está dizendo, que Paulo está dizendo, não, mas aquilo que as pesquisas e os estudos têm dito histórica e sistematicamente. A população negra é hoje a população mais excluída das relações de poder e de acesso. E a hierarquia, gente, ela foi socialmente construída da seguinte forma: homem branco, mulher branca, o homem mestiço, a mulher mestiça, o homem negro e a mulher negra. E isso a gente percebe, a gente diz assim, não, isso não existe. Existe sim. Porque no Brasil, com a teoria da democracia racial, criou uma coisa que ela é tenebrosa. São as sutilezas. Ninguém vai me dizer assim, ó Rita, você não vai poder chegar lá porque você é negra. Mas vamos dizer assim, não, você não vai poder dar uma entrevista porque você não é loira de olhos azuis. Vocês perceberam? Existe uma sutileza nas relações. E os dados vêm comprovar que isso está institucionalizado. Ou seja, em todas as esferas e espaços de decisões, de relações e de crescimento pessoal e social. E o trabalho, ele é considerado pelo capitalismo. O trabalho ele é considerado pelo capitalismo como uma das formas de ascensão. Na verdade, a gente estuda para arrumar um bom emprego. Coisa mais triste, né? A gente não estuda para ser pesquisador, para se tornar gente, para ser melhor. Não, a gente estuda para arrumar um bom emprego. O bom emprego é consequência daquilo que nós nos tornamos. E bom emprego é um conceito muito individual. Ontem, na quarta-feira, eu fiz uma atividade com alunos do eixo, lá em Realeza, e uma senhora de 63 anos que está aprendendo a ler e escrever, ela disse assim, ninguém me dava emprego porque eu era velha, eu sou doente. E eu fui trabalhar na Ampara. A Ampara é uma associação de catadores lá de Realeza. Eu me sinto tão feliz e tão bem trabalhando na Ampara. O trabalho, ele precisa realmente dignificar a pessoa humana. E ele precisa ser entendido no seu sentido filosófico. Transformação, tanto do meio quanto do indivíduo. E aí, eu peguei alguns dados do IBGE para provar para vocês que o que eu estou falando não é fruto, sabe, da minha condição ou da minha passionalidade de mulher negra. Já está no site do IBGE a coleta do último censo de 2010, então vocês lá podem acessar. E eu tirei alguns dados, porque se o capitalismo diz que o trabalho é aquilo que nos fará ascender socialmente, o IBGE está mostrando para a gente que essa teoria da democracia racial, ela não existe. Ela se transformou num mito. O que é um mito? É uma coisa que a gente ouve que existe. Super-homem. Super-homem é um mito. A democracia racial é um super-homem. Né? A gente só vai ver na televisão. E aí tem a história da renda. Aí diz assim, eu peguei assim, alguns extratos, tá, gente? Até para a gente fazer uma conversa mais sintetizada, dar alguns elementos para que vocês possam realmente
no debate, ter possibilidade de fazer perguntas e construir um novo pensamento em relação a isso. Em relação à renda, eu peguei assim, quem ganha de meio até 2 salários mínimos e os que estão sem renda, os que se declararam sem renda. E o IBGE trata com a autoidentificação. Então, eu me identifico branco, eu me identifico negro, pardo, indígena. E ela diz assim, da população branca, do universo da população branca, eu peguei só da área rural, tá? Os que ganham entre meio 2 salários mínimos e os sem rendimento, os que se declararam sem rendimento, são 49 milhões de pessoas, tá? Brancos, ou auto-identificados brancos. Os negros, que estão no mesmo extrato da pesquisa, de meio salário mínimo até os sem rendimentos, declarados sem rendimentos, somaram 9 milhões de pessoas. Ah, meu Deus, esse povo está ficando doido? Não estão dizendo que os negros estão em situação diferente? Aí entra o mito da democracia racial. Eu cansei de ouvir, mas você nem é negra. Cansei de ouvir isso. Aquelas mesmas pessoas que dizem assim, eu nasci aqui em Santa Isabel, mas sou italiano, sou alemão. Vocês perceberam? Me negam uma negritude enquanto descendência, mas mantém uma configuração europeia dentro do mesmo argumento. E aí tem uma população, que é onde eles me enquadram, não é nem negro, não é nem aquela coisinha, que são os ditos pardos ou mestiços. Aí essa população, no mesmo extrato da pesquisa, eles somaram 45, quase 46 milhões de pessoas. Somados os negros, porque eu no IBGE me identifiquei como negra. Então, no IBGE, eu estou entre a população de negros. Mas aqueles que não se identificaram, somados os 2 grupos, eles formam 54 milhões de pessoas que estão entre meio salário mínimo e sem renda. E os brancos são 49 milhões. Perceberam que se alguém pegar mera e cruamente os dados do IBGE, como se vocês estão inventando coisas, os negros estão lá, 9 milhões. Mas entre os pardos estão pessoas como eu. São pessoas como um amigo da empresa onde eu trabalho, que ele um dia chegou para mim e perguntou, será que eu sou negro? Você vai dizer o que para a criatura? Porque assim, é ruim a beça. Quando você se assume enquanto negro, você assume exatamente aquilo que o Paulo disse. Assume que vai ouvir piadinha jocosa, assume que é feio, incompetente. É difícil a beça. Eu chegar numa plateia de majoritariamente jovens brancos e dizer, eu sou negra. Até porque quando a gente pensa em negro, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Alguém aposta aí numa palavra? Quando você pensa no negro, o que vem à cabeça? Ladrão,